Boa noite. Começando aqui a nossa live. Pessoal começando a entrar. Quem for entrando, por favor, me confirma se estão conseguindo me ouvir bem. Se está tudo bem com o áudio. Boa noite a todos. Obrigado pelo retorno. Maravilha. O pessoal está entrando. Muito bom ver todo mundo aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas sobre a terapia canabinoide, o uso da cannabis medicinal, a terapia canábica integrativa, entender aí cada um desses temas. Vamos deixar assim a live salva com certeza. Maravilha, pessoal, bem-vindos, boa noite a todos. Eu daqui a pouquinho já vou chamar então aqui também o Dr. Leopoldo, que irá participar aqui comigo dessa live. Pessoal, aos pouquinhos aí tá entrando, tô dando um tempo. Maravilha, que bom ver todo mundo aqui, áudio já confirmado. Eu não vou enrolar muito aqui para chamar também o Dr. Leopoldo para a gente já começar a conversar. Temos muitas perguntas aqui que foram enviadas na caixinha de perguntas, dúvidas. A gente vai trazer aqui várias informações, esclarecimentos. Então, que legal ver o pessoal entrando, mesmo aí em véspera, na verdade, pré-véspera de feriado, mas quase que véspera, né, para o nosso Brasil. Então, já estamos em clima de feriado, mas ainda não chegou. Ainda estamos durante a semana. Que bom ver todo mundo entrando aqui. Bom, eu acho que eu já vou, na verdade, convidar aqui então o Dr. Leopoldo para a gente poder se apresentar, dizer um pouquinho como vai funcionar essa nossa conversa de hoje e a gente já começar então a esclarecer aí as dúvidas que surgiram tanto aqui no Instagram quanto dúvidas que vão surgir aqui durante a nossa live. Então, eu já vou aqui convidar o Dr. Leopoldo. Boa noite, Dr. Leopoldo. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal. Está acompanhando aqui a live. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Vamos iniciar então essa live. Deixa eu só confirmar aqui se o meu Bluetooth ele está ativado. Dr. Leopoldo, consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Você me escuta bem? Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês escutam a gente bem? Tudo certo com o meu áudio com o Dr. Leopoldo? Quem puder dar um retorno, por favor, para a gente já então poder iniciar aqui essa nossa live, essa nossa conversa de hoje, essa conversa esclarecedora. Então, eu vou aí me apresentar, na sequência o Dr. Leopoldo também vai se apresentar, então o áudio já está confirmado aí também mais uma vez. Maravilha, pessoal. Bom, eu me chamo Luiz Felipe Abdala Soares, sou médico. A gente, então, criou aqui a Nandativa Brasil, uma clínica canábica integrativa, depois de uma jornada aí por outras áreas da medicina. Então, fomos aí cada vez mais nos aproximando da medicina natural, da medicina de caráter mais integrativo, e então decidimos nos juntar e oferecer
esse tipo de serviço, esse tipo de tratamento de saúde para os nossos pacientes. A gente já está aqui nessa jornada aí há quase 5 anos, na verdade, e a gente vem fazendo esse tratamento que é a terapia canábica integrativa para vários quadros de saúde. E hoje a gente está aqui, então, justamente para falar sobre esse cuidado de saúde, sobre essa terapia, e nada mais justo aí do que a gente estar aqui em dupla aqui e debater sobre esse tema que é tão interessante e que tem ainda muitas dúvidas, na verdade. Então, doutor Leopoldo aqui, meu parceiro nessa empreitada, a gente desde o início aí fazendo os atendimentos, seguindo juntos, então, muito legal estar aqui contigo, meu colega de trabalho, parceiro de trabalho e amigo, grande amigo pessoal. Então, Léo, por favor, se apresente aí para o pessoal, para a gente poder, então, dar início na nossa live. Certo. Pessoal, meu nome é Leopoldo Moraes Neto, também sou médico. Na medicina, me especializei em clínica médica, medicina de família e comunidade, desde sempre estudando e atuando com medicina integral, até que o doutor Luiz me apresentou o uso medicinal da cannabis. Desde então, a gente segue estudando e utilizando essa ferramenta que ela é muito potente no que tange ao tratamento de diversas condições de saúde. Então, a gente está junto no Ananda Ativa, prestando atendimento e buscando sempre um cuidado integral, para além de apenas prescrever a planta, se preocupando com outros pilares no cuidado da saúde. É isso aí. Perfeito, 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 doutor Leopoldo. Bom, como que vai funcionar então essa nossa conversa de hoje, pessoal, depois da gente ter aqui se apresentado? A gente então deixou caixinhas de perguntas lá aqui na nossa página no Instagram, que a gente recebeu algumas perguntas. Então a gente vai começar essa live esclarecendo, respondendo essas dúvidas que foram enviadas, né, antes da live. A gente vai esclarecer então várias dúvidas sobre a terapia canabinoide, sobre, né, para qual é a indicação, diversas perguntas que foram enviadas que a gente organizou aqui para passar essa informação para vocês, para esclarecer todas as dúvidas, e ao final a gente vai abrir também aqui para quem tiver mais dúvidas e quiser deixar por aqui. A gente nesse momento vai fechar os comentários para a gente poder responder realmente aqui tudo que a gente programou para responder da caixinha de perguntas que a gente recebeu, e ao final aí da live, na segunda metade da live, a gente reabre aqui para os comentários para outras dúvidas que forem surgindo durante a nossa conversa, tá bem? Então, eu vou aqui fazer esse procedimento. Deixa eu só entrar aqui para fazer esse procedimento. E a gente já vai direto para as perguntas. Desativar comentários por enquanto. Perfeito. Vamos lá então. Bom, a gente já tem aqui, como eu disse, uma sequência aqui de perguntas que foram enviadas. A gente vai fazer essa live bem de forma fluida. Eu vou responder algumas perguntas, o doutor Leopoldo vai responder algumas perguntas, e a gente vai sempre aqui também trazendo informações complementares, e ao final, mais uma vez, vamos abrir aí para quem tiver outras dúvidas também para a gente responder. Então, para a gente começar a falar, né, sobre esse tratamento, responder as dúvidas que foram enviadas, eu achei muito interessante uma dúvida que chegou bem básica, bem crua aqui, na verdade, né, de uma pessoa que ainda está se inteirando, vamos dizer assim, desse novo universo, dessa medicina, que a pessoa diz: sou leiga no assunto, esse tratamento é permitido no Brasil? Então, para começar, sim, esse tratamento é totalmente regulamentado no nosso país pela Anvisa desde 2015, então isso já funciona de forma regulamentada. 2019 passou por atualizações, 2021 passou por atualizações, no ano passado isso também passou por atualizações, porém, desde 2015, o tratamento com a cannabis medicinal, a terapia canabinoide, consequentemente a terapia canábica integrativa, é regulamentada no nosso país.
o uso da cannabis para fins terapêuticos está regulamentado. Certamente, a gente tem ainda muito para caminhar, tem ainda muito para melhorar com relação a essas regulamentações e ao acesso, mas em termos de legalidade, esse tratamento é totalmente legal, regulamentado, senão a gente não estaria conseguindo praticar ele aqui, né, fazer prescrições e tudo que a gente faz aqui no nosso tratamento. Então, a primeira pergunta que a gente está trazendo aqui dos nossos seguidores, que, né, ainda bem cru, bem leigo no assunto, é para a gente começar realmente a abrir essa live dizendo que a gente tem aqui um tratamento que é acessível, que é legalizado e que qualquer pessoa realmente pode ter acesso aqui a, pelo menos, essa possibilidade terapêutica. Então, Léo, não sei se você tem alguma questão aí para acrescentar nessa primeira pergunta, mas basicamente aqui uma pergunta bem inicial, né, para a gente responder sobre, né, se esse tratamento que a gente faz é legal, está dentro da lei, né, correto. Então, sim, a gente está totalmente correto, assim como os pacientes estão totalmente respaldados desse uso, então, da terapia canabinoide, certo? Certo. Luiz, é isso mesmo. Nesse tema, nessa pergunta, eu não tenho nada a acrescentar. É exatamente o que você comentou. Perfeito. Perfeito. Bom, se surgir algumas dúvidas durante as explicações, pessoal, por favor, anotem para trazerem aqui os comentários aqui no final da live para a gente poder também responder as dúvidas que forem surgindo, tá bem? Então, indo para a segunda pergunta aqui que a gente organizou da caixinha de perguntas, uma seguidora perguntou: tenho fibromialgia, serve para mim? Então, claro, vamos responder, né, se serve para essa patologia, mas vamos um pouco além. Vamos explorar aqui, Léo, de repente, então, para quais condições clínicas a gente pode utilizar, então, a terapia canabinoide, a terapia canábica integrativa? Certo. Começando com essa dúvida pontual em relação à fibromialgia, a fibromialgia é uma condição é um terreno bem nebuloso na medicina, né? Porque a gente chega muito longe da verdadeira causa da fibromialgia. Tanto é que, pela medicina oficial, o que a gente tem para oferecer são antidepressivos, né? Porque é uma condição muito correlacionada com questões de saúde mental, emocional, e medicações que atuam no controle da dor, né? Que são medicações classicamente anticonvulsivantes. Agora, quando a gente pensa na fibromialgia, a gente tem que olhar para outras questões, a gente tem que ver como é que está o nível de estresse dessa pessoa, a gente tem que ver se tem alguma deficiência nutricional, como é que está a saúde intestinal dessa pessoa, se ela pratica atividade física e etc. Em relação ao uso medicinal da cannabis, no contexto da fibromialgia, a gente tem excelentes resultados, né? É claro que se a pessoa começa uma prática de atividade física, adequa a alimentação, a chance dessa pessoa ter sucesso na terapia é muito maior. Mas, devido ao fato da, dos fitocannabinoides, trato da cannabis atuar em cima da inflamação do organismo e também na modulação da dor, a gente costuma ter excelentes resultados no tratamento da fibromialgia. E sobre outras opções, em que outros cenários a gente pode usar os extratos da cannabis, são cenários diversos, né? Desde condições neurodegenerativas, como os pacientes com Alzheimer, com Parkinson, condições neuropsiquiátricas, né? Como, por exemplo, no autismo, nas síndromes demenciais, de uma forma geral, nas síndromes convulsivas, né, nos transtornos de humor, nas síndromes ansiosas. Ah, Cada vez mais pessoas com condições de autoimunidade vêm procurando o uso da terapia, né? Questões dermatológicas, psoríase, dermatite atópica, ah, na medicina paliativa, né? Para pessoas que estão em tratamento de doença oncológica, apresentando efeitos colaterais dos quimioterápicos, como, por exemplo, náuseas e vômitos.
para melhorar a qualidade do sono, para reduzir quadros de dor. Então, Luiz, você pode me ajudar com outros cenários que vierem à tua cabeça, mas os cenários são diversos, né? Então, é por aí. Você quer acrescentar alguma coisa? Acho que está perfeito. Acho que a gente só por aqui, muitas vezes a gente tende a agrupar um pouco esses quadros, né, em grandes grupos em que a gente consegue atuar, né, com a terapia canabinoide, que são basicamente diagnósticos neurológicos, diagnósticos psiquiátricos, né, diagnósticos neurológicos de epilepsia, espasticidade, Alzheimer, questões aí que você citou todas, diagnósticos psiquiátricos, como a própria ansiedade, insônia, que você também citou, diagnósticos imunológicos, principalmente aí quadros de dores crônicas, como a própria fibromialgia, que está aí, né, nessa questão tanto da parte imunológica ali, inflamatória, com a dor crônica e a autoimunidade, vamos dizer assim, né, se realmente a gente pode colocar essa culpa aí na autoimunidade, e além disso, uma questão também psiquiátrica. Então, acaba entrando, né, nesse cenário aí em que a cannabis pode ajudar muito, e outras questões, como auxílio também da parte oncológica, na saúde da mulher, e até mesmo, por que não falar em prevenção, né? Talvez prevenção de quadros mais graves, tratando quadros mais leves de uma forma mais natural e prevenindo aí de um quadro mais grave no futuro, um paciente que tem ansiedade, que possa desenvolver uma doença de Alzheimer no futuro por não cuidar bem dessa ansiedade ou dessa depressão. Então, acho que está perfeito, a gente só engloba, né, nesses, vamos dizer, nesses grandes grupos em que a cannabis realmente tem se mostrado muito, né, a terapia canabinoide, como você muito bem falou também, não é só a cannabis, né, e a gente vai falar disso daí mais para frente, mas a gente sempre entra nesse fato de que é a terapia canabinoide, né, e não somente a própria cannabis que está ali, que certamente está trazendo benefícios, mas que precisa ser bem manejada para que esses benefícios apareçam, né? Então, acho que está muito bem respondido, e se o pessoal tiver mais dúvidas aí. Só mais uma observação. ah, eu já ouvi de colegas, né, trazerem em tom de brincadeira, né? Então a cannabis é uma panaceia, ela serve para tudo. A questão é que o sistema endocannabinoide ele é amplamente distribuído em praticamente todo o nosso organismo. E uma das grandes funções desse sistema é trazer regulação, trazer equilíbrio para o nosso organismo. E uma vez que esse sistema ele entra em disfunção, os extratos da cannabis podem ajudar muito no restabelecimento dessas funções. E uma vez que esse sistema ele está distribuído em praticamente todo o nosso organismo, sim, a cannabis ela pode ajudar em diversos sistemas do nosso organismo. Muito versátil, muito versátil. Por isso que esse tratamento realmente vem sendo tão interessante. E, bom, a gente vem tendo bastante benefício aqui com essa estratégia. Vamos partir para a próxima pergunta. Ah, aqui, então, cannabis e fitocannabinoides são a mesma coisa, certo? Bom, acho que dá para a gente falar desse tema explicando, né, esses termos, né, e por que a gente falou aqui também cannabis medicinal, terapia canabinoide, terapia canábica integrativa. Então, cannabis e fitocannabinoides são a mesma coisa? Não. Dentro da cannabis, nós temos os fitocannabinoides. A gente diferencia de fitocannabinoides porque nós temos nossos endocannabinoides. Como o Dr. Leopoldo explicou, no nosso organismo existe um sistema endocannabinoide com receptores e moléculas que atuam nesses receptores, que são os endocannabinoides. Então a gente chama os canabinoides da planta, da cannabis, de fitocannabinoides, canabinoides da planta. Dentro da planta existem, além dos canabinoides, terpenos, há outras substâncias então que também compõem essa planta, mas que, vamos dizer assim, os mais estudados, não dizendo que os terpenos não são importantes, eles são extremamente importantes também para o perfil daquele medicamento que está sendo utilizado para o paciente, mas os que são mais estudados e têm um efeito mais potente, vamos dizer assim, para o tratamento, são os fitocannabinoides. E por que a gente fala, né, esses termos, né? Qual que é essa diferença de cannabis medicinal, terapia canabinoide, terapia canábica integrativa? Na verdade, não tem diferença. A cannabis medicinal ela é uma
ferramenta terapêutica a ser utilizada na terapia canabinoide. Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, cannabis para fins medicinais, a gente está falando da terapia, do uso da cannabis para fins medicinais, para ser utilizada como tratamento, como terapia, e a gente basicamente extrapola isso para a terapia canábica integrativa. Porque não dá para a gente falar de tratamento com cannabis sem a gente falar, né, Léo, de medicina integrativa, né, de cuidado com a saúde integral, né, de mudança de estilo de vida, de redução de toxicidade para o organismo. Isso inclui redução de medicamentos feitos em combinação, medicamentos controlados feitos em combinação. Então, a gente acaba extrapolando, a gente aqui usa muito o termo terapia canábica integrativa, porque a gente quer mostrar que uma coisa não está separada da outra. Quando a gente utiliza a cannabis medicinal, ela está dentro de uma estratégia de tratamento de saúde integral que vai vir aí com essas outras ferramentas, com a terapia nutricional, cuidado adequado com a saúde mental, redução da toxicidade. Então, a cannabis para fins medicinais, ela está dentro desse contexto. É por isso que a gente utiliza também esses termos, que é a terapia canabinoide, que é o uso da cannabis aplicada aí na parte terapêutica, e a terapia canábica integrativa, que é justamente esse contexto que a gente faz quando a gente utiliza a cannabis. Por isso que a gente se preocupa muito do uso da prescrição indiscriminada, sem um tratamento adequado, sem um entendimento e um acompanhamento de ajuste de dosagem, de estratégias de desmame medicamentoso, de associação de outras terapias que auxiliem a cannabis nessa regulação do organismo. Então, a gente aqui realmente faz um tratamento com a cannabis estando incluída nesse contexto, então, da terapia canabinoide, da terapia canábica integrativa, e a grande parte aí desse entendimento eu tive o prazer de aprender, né, com o meu grande amigo Dr. Leopoldo, e quando a gente somou, né, colocou a cannabis dentro dessa história, realmente parece que isso fez uma soma aí muito interessante que vem realmente ajudando bastante gente por aqui nos tratamentos, né, Léo? É isso aí, né? É bem isso que você trouxe mesmo, né, Luiz? A cannabis é uma grande ferramenta, uma ferramenta que traz regulação para esse organismo. Agora, a gente precisa também estar trabalhando outros pilares na saúde, da pessoa que está em tratamento, né? A gente precisa cuidar como é que está a questão da nutrição, como é que está a questão da atividade física, como é que está a saúde, do cuidador, quando a gente tem uma pessoa, no caso de uma síndrome demencial ou uma criança com autismo, como é que está a estrutura dessa família, né? Como é que é a saúde intestinal, como é que está o sono. Então, são muitas coisas que a gente tem que olhar. Não é só o uso da cannabis desintegrada do todo, né? A gente precisa trazer o todo para que essa pessoa consiga, aos poucos, ir restabelecendo suas funções e ganhando em saúde. Perfeito, perfeito, Léo. E não é uma foto, na verdade, né? É um filme, é uma jornada, né? Não existe um momento milagroso em que se pinga duas gotas e do nada está tudo resolvido. A gente tem um processo de introdução desse tratamento, de manejo desse sistema endocannabinoide, né? De introdução desses outros tratamentos que são tão importantes, de desintoxicação, que muitas vezes até você vem para mim, Luiz, olha, antes de eu iniciar a cannabis, eu comecei aqui um processo de desintoxicação. Então, não tinha sentido para mim começar e, né, ter esse paciente completamente intoxicado ali de medicamento, da parte alimentar. Então, muitas vezes, antes da gente introduzir, a gente precisa, né, retirar, desintoxicar um pouco desse organismo. Então, são muitas nuances, não é simplesmente ali, né, o uso das gotas milagrosamente resolvendo tudo, e sim, né, não é uma foto, sim um filme, que a gente vai realmente fazendo todas as mudanças, todas né, as estratégias ali que a gente propõe para uma melhora de saúde, uma recuperação, uma promoção de saúde dos pacientes, então, que a gente acompanha. Então, só para explicar um pouco desses termos, né, e aí desse cenário, então, da terapia canabinoide. E seguindo nessa linha, Léo, tem uma pergunta aqui que fala, só existe a forma de extrato? Pelo que então a gente entendeu aqui dessa pergunta
sobre a administração da cannabis medicinal, da terapia canabinoide, e se esses usos são seguros, né, essas formas de utilização, essas vias de administração. Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente responder essa pergunta? Certo. Então vamos lá. Na verdade, existem várias formas que a gente pode estar utilizando a cannabis, né? A que a gente está mais familiarizado são os extratos diluídos numa solução oleosa. Na maioria das vezes é um veículo oleoso que pode ser um óleo de abacate, pode ser um óleo de coco, pode ser um triglicerídeo de cadeia média. Eu já vi óleos diluídos em óleo de milho orgânico. Então, essa é a forma mais comum, né? É o óleo que pode ser utilizado tanto como via sublingual ou como via oral, ou até mesmo alguns dermatologistas têm a prática de aplicar o óleo sobre a pele, né? Além disso, a gente tem também os sprays nasal. O spray nasal é uma alternativa interessante como abortivo de crise convulsiva, porque pela via nasal a gente tem um início do efeito da medicação mais rápido, quando comparada com o uso oral ou sublingual. A gente tem também pomadas, né, para uso dermatológico. A gente tem extratos da cannabis encapsulados, né? A gente tem comprimidos também, tem algumas apresentações ricas em canabidiol em comprimidos. Existem também tinturas, enfim, existem formulações líquidas, ou seja, além do uso in natura, né? Existem dispositivos de inalação, ou até mesmo o uso da cannabis pelo fumo. Em relação ao uso in natura, né? Atualmente, a Anvisa não está autorizando a importação de flores de cannabis. É um processo que já foi autorizado, agora não está mais, enfim, tudo pode acontecer nos próximos momentos. Ah, e em relação à segurança do uso da cannabis, quando a gente tem um produto de qualidade prescrito por um profissional que conhece o assunto, a tendência é que seja uma medicação muito segura, sim. O perfil de efeitos colaterais dos extratos da cannabis ele é muito pequeno. E a gente ainda tem uma regra na prescrição dos extratos de cannabis, que a gente começa sempre pela menor dose e vai ajustando dose devagar. Então, isso também é uma tática que a gente usa, começando sempre da menor dose, até mesmo para observar como aquela pessoa se adapta à medicação, que tipos de efeitos colaterais ela pode apresentar. Então, começando devagar e subindo dose devagar, a gente minimiza muito as chances de toxicidade ou efeitos colaterais. Só lembrando que o trabalho com uso medicinal da cannabis ele é extremamente individualizado. Cada pessoa tem a sua dose, cada pessoa tem a sua resposta. Por isso que o acompanhamento é essencial, né? Eu tenho pacientes adultos que usam, eu vou dar apenas um exemplo, né? 3 gotas 3 vezes ao dia, e eu tenho pacientes adultos do mesmo peso, da mesma idade, que vão precisar de 30 gotas 3 vezes ao dia. Eu estou apenas usando essas gotas como ilustração, mas é só para vocês terem a noção que cada pessoa tem a sua dose, cada pessoa tem a sua resposta. Eu não falei. Perfeito, perfeito. Perdão, existem também gummies, né, bala, jujuba com os canabinoides dentro, né? Então é um leque muito grande de formas de administração. Perfeito, perfeito. Na grande maioria das vezes a gente inicia com os extratos por esse manejo, essa individualização da dosagem. É muito mais fácil a gente fazer isso com o manejo de gotas diluídas do que com um comprimido já com uma dosagem cheia, que a gente não consegue manejar ali, né, dessa forma individualizada.
Então, na grande maioria dos pacientes, a gente inicia com o extrato, justamente para a gente alcançar uma dosagem, né, que seja ali individualizada para aquele quadro e, né, um segundo momento, a gente pode pensar alguma outra apresentação, mas na grande maioria das vezes, até pelo perfil, muitas vezes, do paciente, né, pacientes com autismo, pacientes com epilepsia, pacientes com quadros neurológicos avançados, aí precisam realmente do uso do extrato, que é, na grande maioria das vezes, o mais interessante. Então, legal, uma boa pergunta aqui que a gente recebeu para a gente explicar um pouco sobre essas possibilidades de via de administração, né? A gente tem várias opções. Uma outra dúvida aqui que surgiu é se pode substituir a cannabis pelo Rivotril, ou na verdade o Rivotril pela cannabis. Sim, a gente tem esse objetivo aqui quando a gente pega pacientes com, né, medicamentos controlados. Então, vamos falar um pouquinho dessa diferença, né, da terapia canabinoide, da terapia canábica integrativa para o uso dos medicamentos controlados. Então, o que a gente está objetivando aqui com isso? A gente está objetivando fazer um tratamento mais natural, menos agressivo, que não traga efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo, principalmente, e que a gente, claro, tenha eficácia na melhora do quadro do paciente e não piore aquele quadro a longo prazo. O que acontece com o uso do Rivotril e de outros medicamentos controlados é que eles, apesar de ajudarem nos sintomas num primeiro momento, essa ajuda vem acompanhada de efeitos colaterais gravíssimos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a pessoa vai ter sonolência, pode ter perda de memória recente. A médio prazo, isso vai tender a piorar, e a longo prazo, ela pode desenvolver um distúrbio cognitivo, pode desenvolver uma dependência ao Rivotril, que é muito difícil de ser tratado. A gente tem aqui pacientes que a gente pega em uso de altas doses de Rivotril, que a gente tem um trabalho enorme para fazer o desmame do Rivotril. Temos que entrar com várias estratégias, com fitocannabinoides, com extratos diferentes, com outras estratégias fitoterápicas, outras estratégias integrativas, justamente por causa desse raio desse Rivotril e outras medicações que a gente vê também nesse sentido. Então, sim, a gente consegue substituir o Rivotril pelo uso da cannabis. Muitas vezes isso pode ser mais simples, outras vezes mais desafiador, mas o fato é que a gente vai sempre objetivar oferecer um tratamento mais natural possível, que não traga prejuízos ao mesmo tempo em que está auxiliando nesse sintoma e que possa ser tão ou até mais eficaz, que muitas vezes a pessoa está até tomando Rivotril, mas já desenvolveu tamanha tolerância que está só tendo os efeitos colaterais, nem os efeitos benéficos consegue ter mais. Então, essa é basicamente a diferença desse tratamento, do tratamento com medicamentos controlados para a terapia canábica integrativa. A gente vai buscar essas estratégias mais naturais e menos agressivas e tão ou mais eficazes para lidar com os pacientes, com os quadros dos pacientes que nos procuram. Então, acredito que tenha respondido aqui com relação a esse uso do Rivotril. Claro que a gente, né, poderia falar sobre várias outras medicações, mas estamos com um tempo um pouco curto. Então, acho que a gente pode já seguir para a próxima pergunta. Leopoldo, tem alguma questão para acrescentar? Eu acho que para essas pessoas que estão na dúvida se o uso da cannabis pode ser uma alternativa para substituir o Rivotril, eu acho que é uma excelente alternativa. O Rivotril é uma medicação que pode ser que haja algum momento que seja necessário mesmo usar esse remédio, né? Aqui existem medicações que a gente prescreve já pensando em retirar, né? Por conta de toda essa toxicidade que você comentou, Luiz. Agora, o que acontece é que em algum momento alguém prescreve essa medicação e ela fica para o resto da vida. E aí que o problema acontece. Então, se você está incomodado com o uso do Rivotril e deseja fazer a substituição, o uso dos extratos da cannabis pode ser uma grande alternativa para você fazer esse desmame. Perfeito. Idealmente antes de chegar no Rivotril, se, né, ainda não E, chegou, não está tomando, está pensando em começar a tomar, pensa em outra estratégia que possa ser menos agressiva para o seu organismo, que vai te ajudar da mesma forma ou, né, até muito mais a melhorar os seus sintomas. Então, só dando aqui um exemplo, né, com o Rivotril. Bom, na pergunta seguinte, a gente tem aqui, né, meu pai tem Alzheimer e eu ansiedade. Pode nos ajudar? Certo. Bom, Leopoldo, com relação a essa pergunta, quais são
os benefícios que você enxerga aí, os benefícios potenciais do tratamento canabinoide para esses quadros neurológicos e psiquiátricos. A gente já conversou aqui um pouco disso, dizendo que tem indicação, mas o que principalmente a gente pode esperar aí de um paciente com um quadro como, né, o Alzheimer? Ele é uma paciente que é muito comum isso acontecer, na verdade, ele na mesma família, com um quadro, né, psiquiátrico, um quadro de ansiedade, de burnout ali relacionado ao cuidado. Então, conta um pouquinho para a gente aí como que a gente poderia ajudar nesses quadros, neurológicos e psiquiátricos aí, muito comuns de virem em combinação. Certo, certo. Só antes fazendo uma pincelada, a gente está falando aqui em canabidiol, CBD, THC, só para deixar claro para quem ainda não tem essa noção, quando a gente vai prescrever os extratos de cannabis, a gente escolhe a proporção entre esses canabinoides, né? Então a gente pode começar um óleo que tem na mesma proporção CBD e THC, a gente pode começar um óleo que tem mais CBD, que é a mesma coisa que canabidiol, né? Ou a gente pode começar um óleo que tem mais THC. Ou então a gente, inclusive, pode prescrever extratos que não têm THC, tá? É só para deixar isso claro. Então, assim, falando do canabidiol, né? O canabidiol, ele é um potentíssimo ansiolítico, tá? Um dos grandes usos do canabidiol, que assim, as pessoas buscam muito a terapia com a cannabis, buscando o canabidiol no tratamento das síndromes ansiosas, tá? Então, respondendo a primeira pergunta, sim, o extrato da cannabis, extratos ricos em canabidiol podem ajudar muito pessoas com ansiedade. É claro, a gente não pode esquecer o resto, né? Um dos melhores tratamentos para ansiedade é a prática de atividade física, né? Então, a gente tem que olhar para todos esses pilares, são os pilares da medicina do estilo de vida. Alimentação, atividade física, qualidade do sono, manejo do estresse, saúde dos relacionamentos e uso de substâncias nocivas, né? O que vai trazer o maior impacto, né, o trabalho nesses 6 pilares. E a cannabis vem com uma ferramenta nesse cuidado. Então, o canabidiol ele é um potente ansiolítico. E em relação ao quadro da síndrome demencial, do Alzheimer especificamente, como veio a pergunta, ah, contextualizando, a medicina oficial ela oferece medicações no tratamento do Alzheimer, que essas medicações prometem ganho de função, né? O que essas medicações prometem é uma diminuição na velocidade de evolução da doença, o que na prática, a gente que está no dia a dia lidando com síndromes demenciais, a gente questiona muito isso, porque as pessoas têm piora acentuada do declínio cognitivo, mesmo usando essas medicações. Então, isso é questionável, né? Ok. E caso o paciente apresente alterações comportamentais, como, por exemplo, distúrbio do sono, quadros de agitação, quadros de agressividade, etc., a medicina oficial disponibiliza os antipsicóticos, né, que as pessoas estão familiarizadas, a quetiapina, risperidona, olanzapina e etc. Haloperidol, que são medicações que é o famoso o sossega do paciente, né? A gente recebe pacientes praticamente sedados utilizando essas medicações, pacientes que não saem da cama, porque é claro, se a pessoa está tendo agitação, então vamos controlar essa agitação, vamos dar um sedativo, um antipsicótico para eles. Então, como que a cannabis entra nesse contexto, né? O canabidiol, ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante. E a gente sabe que um dos mecanismos base que acontece no Alzheimer é a neuroinflamação. E o canabidiol, ele tem uma ação anti-inflamatória muito grande a nível de sistema nervoso central, né? Ele diminui a neuroinflamação. E quando você diminui a neuroinflamação, aí sim você retarda a velocidade de evolução da doença,
né? Além disso, o canabidiol ele também tem ação antipsicótica, né? Então a gente utiliza muito o canabidiol para ajudar no controle de disrupções de comportamento, né? A regulação do sono, controle de agitação, controle de agressividade, né? E o THC, quando em dose baixa, ele estimula o nascimento de novos neurônios. O THC, quando em dose baixa, ele ajuda na neuroplasticidade, né? Ele ajuda na formação de novas conexões neurais. E tem muitos trabalhos mostrando que o THC também é interessante no manejo dos sintomas comportamentais. Então, a gente trabalha muito com esse perfil de paciente, né, com síndromes demenciais, e uma das nossas grandes experiências é iniciar os extratos da cannabis e desmamar e suspender outras medicações, né? Então, a gente tem diversos tipos de relatos, né, inclusive de pacientes que conseguem ter ganho funcional, que é o que a medicina oficial não promete. Às vezes a gente consegue ganho funcional com o uso medicinal da cannabis nas síndromes demenciais. Perfeito, perfeito, Leopoldo. Que bela explicação. E acho que, na verdade, você até respondeu aqui uma outra pergunta que eu estou vendo, que é se existe mais de um tipo de canabidiol, e se para cada problema é uma indicação. Então, né, acho que você já pincelou até um pouquinho aí nessa resposta, né, explicando um pouco sobre, né, a diferença ali dos extratos, né, entre a relação dos fitocannabinoides, que cada extrato, que cada fitocannabinoide, ou cada extrato rico em determinado fitocannabinoide pode auxiliar. Então, tudo isso, pessoal, a gente precisa conhecer, entender sobre o tratamento e saber como ir fazendo os ajustes terapêuticos. Pode ser que eu tenha iniciado o paciente com tratamento com um extrato rico em canabidiol, em CBD, e eu perceba que eu preciso trazer um extrato rico em THC para aquele paciente, um extrato equilibrado. Ou pode ser que eu já inicie com um extrato equilibrado, se eu quero atuar mais no quadro imunológico, que já contém uma quantidade maior de THC. Eu preciso saber se aquele paciente pode ter uma sensibilidade maior. Então, pessoal, não é apesar de ser um tratamento natural, com pouco, né, com baixíssimo perfil de efeitos colaterais e, né, não tem muitos problemas, vamos dizer assim, se a gente não fizer da forma correta, a gente não vai ter a resposta adequada. Então, todo esse manejo, que não é simplesmente a gente pegar, prescrevo o extrato de canabidiol, entrego para o paciente e vida que segue. Não, existe todo um manejo desse tratamento que precisa ser feito. Então, é exatamente isso que o Dr. Leopoldo estava falando, e essa diferença entre esses extratos, essas medicações, né, esses derivados, esses produtos derivados da cannabis, são muito importantes para o tratamento. A gente tem que saber qual é a hora, qual é a indicação, qual é o melhor perfil de trazer cada tipo, né, de fitocannabinoide ou de extrato que seja para esses pacientes. Então, sim, respondendo mais uma pergunta aqui, então, né, se existe mais de um tipo de canabidiol, na verdade, o canabidiol, a molécula é somente ela, o canabidiol, mas interpretando como, né, se existe mais de um tipo de extrato, se existe mais de uma, né, medicação, vamos dizer assim, derivada da cannabis, para cada situação, para cada questão clínica, sim, existe. Então, já matamos aqui também mais uma pergunta e, na verdade, a gente já está aqui também chegando no momento de abrir para os comentários. Vamos falar aqui um pouquinho. Então, tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante aqui, que é de uma paciente, na verdade, né, uma seguidora de 51 anos, relatando que tem dor no corpo todos os dias e perguntando se a terapia com cannabis pode ajudar. A gente já respondeu essa pergunta lá no início, né, Leopoldo, sobre ali a fibromialgia, as indicações. Nessa questão em específico, entra naquela parte que a gente fala da terapia canabinoide como um processo talvez até de incluído na medicina preventiva. Né? Hoje em dia fica até um pouco difícil a gente falar de medicina preventiva, porque é difícil falar que realmente existe alguma pessoa completamente rígida, né, que não tem ali nenhum problema, principalmente nessa, né, faixa etária ali acima dos 35 anos. Então, a gente fala nesse processo, na verdade, como um processo de envelhecimento saudável, de longevidade. E a cannabis é sim uma grande aliada.
se ela ajuda a lidar com esses quadros de saúde, como dores crônicas, que muitas vezes a gente não tem um diagnóstico, né, mas existe uma dor crônica, ou existe um quadro de ansiedade, de insônia, de depressão, ou uso de medicamentos controlados para esses quadros, isso não está sendo bem visto, não está sendo cuidado de uma forma adequada, mais para frente o problema vai ser pior. Então, a gente fala, na verdade, de uma medicina preventiva no uso da cannabis, da medicina canabinoide, na verdade, com esse intuito de falar sobre o envelhecimento saudável, sobre a longevidade, a gente evitar ao máximo, né, coisas tóxicas para o nosso organismo, né, para a gente cuidar da melhor forma possível aí da nossa saúde mental, dos nossos sintomas de saúde física, para a gente, então, ter esse processo de envelhecimento saudável. E aí a gente fala nesse sentido de longevidade de medicina preventiva, mais nesse sentido, mas eu acho que vale muito para essa dúvida aqui dessa paciente de 51 anos, e é muito que a gente conversa por aqui também com os cuidadores, né, com os nossos processos aqui de mudança de estilo de vida, de orientação aí com relação à parte do cuidado, para que se evite aí ter problemas mais sérios, né, durante o processo de envelhecimento. Então, Léo, se você tiver algo para complementar, para a gente também já voltar aqui e abrir os comentários para ver o que tem de dúvida, por favor. Acho que é isso mesmo, Luiz. Exatamente isso. Estar sempre atento com os pilares da medicina do estilo de vida. Acho que é exatamente isso. Perfeito, perfeito. Bom, tem mais algumas perguntas, mas acho que a grande maioria aqui a gente acabou respondendo com outras dúvidas. Veio uma pergunta de se a gente atende online. Sim, a gente faz atendimentos por telemedicina para todo o Brasil. Já fazemos isso desde que a gente iniciou aqui com a Anandativa Brasil. A gente acompanha, né, durante esses 5 anos. Tem pacientes que já são pacientes aí de 5 anos de acompanhamento com a gente. Então, durante todo esse período aí a gente vem fazendo, né, manejo de dosagem, acompanhando a resposta clínica, e tudo isso no formato, né, de telemedicina, no acesso remoto aqui na nossa equipe, que vem felizmente funcionando muito bem. Então, só para essa dúvida aqui mais simples que apareceu também. E agora aqui eu vou reabrir para os comentários para ver se o pessoal que está assistindo tem mais alguma dúvida. Chegou uma pergunta aqui sobre a live, se vai ficar salva. Queria mostrar para minha tia que cuida da minha avó que tem Alzheimer. Sim, vai ficar salva a live sim no nosso Instagram, tá bem? E você pode mostrar então para sua tia. Chegou uma outra pergunta aqui sobre menopausa. Se seria indicado, acredito que seja essa a dúvida, se a terapia canábica integrativa estaria indicada. Leopoldo, você tem alguma questão a comentar sobre isso, o uso da cannabis para a saúde da mulher? No contexto da menopausa, o uso medicinal da cannabis ele pode ser interessante no manejo de alguns sintomas que essa mulher possa estar apresentando. Por exemplo, ansiedade, distúrbios do sono. A gente sabe que o THC ele pode ajudar na questão da libido, né? Então, eu acho que esses são os principais sintomas que a gente consegue. Bom, na minha prática, eu consegui bons resultados com o uso medicinal da cannabis. Perfeito, e é por isso que a gente fala, né, da terapia canábica integrativa, porque se chega uma mulher com sintomas da menopausa, buscando um tratamento com a cannabis medicinal, certamente a cannabis pode auxiliar. Deixa eu só ler aqui essa próxima pergunta antes dela subir. Tá, certo. Bom, que a cannabis pode auxiliar, mas que existem várias outras estratégias que a gente vai agregar para esse paciente somado à terapia canabinoide, para essa paciente somado à terapia canabinoide. Existem vários outros fitoterápicos que também podem ser úteis aí na saúde da mulher, né? A gente tem que fazer ali realmente uma investigação laboratorial para ver o que pode ser ajustado em termos, né, de vitaminas, realmente até a parte hormonal de forma natural, sem precisar no primeiro momento entrar em parte de reposição hormonal ou qualquer coisa nesse sentido, entrar com a parte do cuidado da saúde mental, atividade física, entender o que está trazendo estresse e inflamação para o organismo daquela mulher, para que ela tenha ali
um processo de menopausa um pouco mais complexo. Então, é a cannabis e o que vem junto desse tratamento. Por isso que a gente fala em terapia canábica integrativa. A gente realmente tem que pensar nessas estratégias que vêm associadas. Surgiu uma outra pergunta aqui. Existe algum relato da junção da cannabis e melatonina funciona para o comportamento e sono? Se existe algum relato, sim. Com relação ao estudo dessa combinação, não que eu tenha aqui em mente algum específico. Mas sim, podem funcionar em combinação muito bem. A gente tem aqui, né, vários pacientes fazendo esse uso combinado para o sono, principalmente, e para comportamento, muito provavelmente, que a gente vai estar tendo a atuação da cannabis, muitos pacientes com alteração de comportamento, né, podem acontecer mais na parte da noite, né, da madrugada, o que complica ainda mais o quadro. Então, sim, muito provavelmente isso vai auxiliar. Quer complementar com alguma informação, Leopoldo? Eu acho que é exatamente isso. A gente muitas vezes acaba utilizando um tratamento multimodal, né? A gente pode fazer o uso do extrato da cannabis, a gente também pode fazer uso da melatonina, ou outros fitoterápicos, ou outros suplementos e medicações. Então, essa combinação dos extratos da cannabis e da melatonina é muito comum. Chegou uma outra dúvida aqui, perguntando: medicamentos como quetiapina, risperidona, nizartapina, na verdade, mirtazapina e prisma aceleram o quadro do Alzheimer? Sim, acelera. Principalmente os antipsicóticos. Se a gente vai pesquisar, na verdade, estudar aqui, a gente tem as nossas plataformas, né, internacionais de estudo aqui da parte da medicina. Uma das mais conhecidas é o UpToDate, né, que é essa plataforma de atualização dos dados médicos. E quando a gente acessa lá sobre essas medicações, principalmente os antipsicóticos, né, quetiapina, risperidona, olanzapina, aldol, todas essas medicações e também medicamentos aí voltados para o sono, né, sedativos hipnóticos, Zolpidem, Rivotril, Alprazolam, Bromazepam, essas medicações todas vão gerar prejuízos neurológicos. Elas não devem estar sendo prescritas para pacientes com quadros neurodegenerativos. Então, a primeira frase que a gente encontra quando a gente vai estudar sobre essas medicações é: a quetiapina, a risperidona e outros antipsicóticos aumentam a mortalidade do paciente com doença neurodegenerativa e, portanto, não deve ser utilizada, não deve ser prescrita para esses pacientes. Então, é uma grande contradição que a gente encontra aqui no dia a dia, que a gente recebe pacientes. Eu recentemente recebi um utilizando 700 miligramas de quetiapina. Realmente nunca tinha visto isso antes na minha vida, né? E felizmente a gente agora já está em 150 miligramas, que ainda é uma dose altíssima, mas que, né, para esse paciente já está muito mais interessante. Então, realmente esses medicamentos podem sim piorar a doença, apesar de no momento estarem ajudando no controle dos sintomas, que foi aquilo que a gente falou lá atrás, né? Muitas vezes vai ajudar sim no controle sintomático, mas o prejuízo vai ser tão pior a longo prazo que esse medicamento não deve ser utilizado de forma crônica. Se for necessário de forma pontual, perfeito, mas que se busquem outras estratégias para substituir o uso desses medicamentos que trazem mais prejuízos do que benefício a longo prazo. Então, Leopoldo, por favor, me complementa, me corrige se eu estiver errado, me complementa, por favor. Não, você está certo, só uma complementação, porque é mais uma dúvida que chega, né, em torno de síndromes demenciais, né? A importância do cuidado multidisciplinar, porque muitas alterações comportamentais podem ser contornadas a partir de terapias comportamentais, né? A gente sempre pensa na terapia medicamentosa, né? Mas muitos quadros podem ser contornados com mudanças na forma como a gente está lidando com esse paciente. Eu vou dar apenas um exemplo para deixar bem ilustrado um paciente com síndrome demencial que sempre tinha muito homem, né? Que sempre tinha muito problema na hora do banho. Ele descompensava bastante no momento do banho, ficava agitado, ficava agressivo, ah,
E tal agitação e agressividade acabava comprometendo o resto do dia desse paciente, a noite de sono e toda a dinâmica familiar. Esse paciente tinha cuidadores, na verdade eram mulheres que participavam desse cuidado, até que um dia uma dessas cuidadoras não pôde estar, então foi substituído por um cuidador homem, e o paciente ele não teve agitação no momento do banho com o cuidador homem. Ou seja, o detalhe de tamanha agitação e agressividade era com o sexo do cuidador, porque talvez esse paciente se sentia invadido tendo uma cuidadora mulher participando no momento do banho, né? Então, quando foi um homem ajudando nesse momento do banho, ele aceitou muito melhor esse momento. Então, eu estou dando apenas um exemplo de como é importante ter um profissional, um terapeuta ocupacional ou um gerontólogo por perto para manejar esses momentos que muitas vezes não precisa de medicação. Perfeito, perfeito. É por isso que a gente aqui, justamente, né, desde que a gente iniciou, né, essa jornada, essa opção aqui de trabalhar com esse tratamento, de trabalhar com esse serviço, a gente fez isso em equipe multidisciplinar, desde o início, que a gente entende que não existe outra forma da gente oferecer esse cuidado do que não com um olhar holístico, com um olhar de saúde integral, com práticas integrativas da saúde. Então, é assim que a gente trabalha por aqui na Nandativo, acompanhando nossos pacientes com olhar multidisciplinar, né, sem ficar somente restrito às medicações, mesmo sendo elas naturais. Meus pacientes aqui, né, sabem disso, em consulta eu falo, o que a gente puder utilizar o mínimo de medicação, mesmo sendo a cannabis, vai ser o que eu vou querer para você. Então, que a gente traga outras estratégias e que a gente traga um cuidado para a nossa saúde, né, cada vez mais natural, sem utilizar aí combinações de medicamentos. Respondendo aqui a última pergunta para a gente fechar, aqui uma pessoa perguntou, tem 49 anos, sempre tratei depressão e ansiedade com remédio alopático, gostaria de saber se consigo tratar com cannabis. Com certeza. O que a gente vem vendo, na verdade, é que a cannabis ainda está sendo, vamos dizer, a última escolha, né? Ou só depois que eu tento um monte de coisa que eu posso ir para a cannabis. Muito pelo contrário. Eu fiquei muito feliz recentemente que eu recebi um colega aqui para atendimento, que é um quadro de saúde mental e que está buscando como primeira escolha o tratamento com a cannabis. Ele tem uma familiar que já faz tratamento aqui com a gente e um médico, ao invés dele se buscar ali, né, como a gente tenderia a buscar enquanto médicos, uso, né, nos antidepressivos ou alguma medicação, ele mesmo optou por fazer essa busca, então, com um tratamento mais natural primeiramente. Olha que interessante. Então, sim, para esse quadro de ansiedade, depressão, TDAH, insônia, certamente a terapia canábica integrativa, o uso da cannabis medicinal associado à medicina integrativa, medicina natural, práticas integrativas da saúde, redução de intoxicação por medicamentos, pode ser muito utilizado, pode ser muito benéfico e pode ser sim utilizado. Então, respondendo aqui essa dúvida, deixa eu ver se ficou mais alguma. Serve para preconceito, a Maria vai lá comigo, ele acredita que vai me viciar e não acho que remédios que tomo diariamente não são viciantes por estar acabando comigo. Exato, a gente acabou tendo na verdade foi o que fizeram a gente acreditar, que as medicações eram extremamente benéficas, né? É isso que, inclusive, a própria medicina está até hoje dizendo, que as medicações podem ser feitas tranquilamente, que elas são extremamente benéficas, que vão resolver o seu problema, mas a gente sabe que nem sempre isso é verdade. E a cannabis, ela não é essa planta, né, essa droga que fizeram, né, demonizaram aí por todo esse período por diversos motivos. Ela é uma planta com diversas utilizações e dentre elas a utilização medicinal, que é o que a gente está conversando aqui nesse momento. Então, pode mostrar lá para o seu marido que a gente está falando sobre tratamento de saúde, sobre um fitoterápico que é derivado dessa planta, assim como provavelmente ele deve conhecer a morfina ou a codeína, que também é derivada lá do ópio, da papoula. Então, que também é uma substância, né, que é uma planta que foi proibida e que está em várias medicações sendo utilizadas há muito tempo. Então,
existem várias condições, né, como essa, vários cenários como esse, e a cannabis é uma planta que é utilizada para fins medicinais, então ele não precisa ter essa preocupação. Tá legal? Leopoldo, alguma questão aí para acrescentar mais para a gente encerrar aqui essa live de esclarecimento de dúvidas da terapia canabinoide? Acho que é exatamente isso. Aos poucos, a gente trazendo informação, a gente vai mostrando para as pessoas que elas não precisam se preocupar, elas precisam ter um profissional que elas possam confiar, né, para tirar suas dúvidas, porque, é claro, é uma terapia, entre aspas, nova, né, é muito antiga, é de uso milenar essa planta, mas aqui, no nosso nível de conversa, é, é uma planta que está chegando agora, né? Então é comum as pessoas terem dúvidas, mas é isso, não precisa ter medo, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar tentando esclarecer da melhor forma possível. Perfeito, Leopoldo, perfeito. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Essa live vai ficar salva, a gente vai deixar ela salva aqui no nosso Instagram. Tem bastante informação aqui legal para ser compartilhada, para desmistificar então o uso da cannabis medicinal, a terapia canabinoide. Foi muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Eu queria deixar aqui o meu beijo especial para minha querida avó Lúcia, que hoje completa 87 anos e dá um show de cuidado com a saúde, fazendo ali sua atividade física, seu pilates, sua interação social, todos os suplementos que eu boto ela para tomar e, e vamos em frente. Mas eu queria deixar aqui esse beijo carinhoso especial para essa minha avó querida, que é um exemplo aqui, assim como várias vovós nesse dia, né, nesse mês, na verdade, da mulher aí. Também deixar um abraço para todas as mulheres que a gente atende, cuidadoras, aqui que a gente vê realmente, né, a força incrível dessas mulheres. Então, deixar aqui esse abraço e esse beijo carinhoso aí para todas as mulheres, especialmente a minha avó Lúcia. Leopoldo, mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer aqui estar te ouvindo, independente se era uma conversa informal ou, né, a gente falando coisas mais sérias e estudos. E espero que o pessoal tenha gostado também. E vamos fazer mais até uma próxima em breve. Valeu, Luiz, valeu pelo convite. É sempre um prazer aqui estar nesse bate-papo. Espero que as pessoas tenham gostado também. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos. E nos vemos em breve aí pelas próximas lives. Obrigado pela participação. Boa noite, pessoal.